Saudações, amigos do canal Agartha! Um dos grandes focos dos nossos trabalhos tem sido sempre investigar os mistérios presentes naqueles períodos mais ocultos da evolução da humanidade. Certamente este interesse não seria apenas uma curiosidade intelectual, como aos poucos eu fui descobrindo. Graças às chaves que cedo acessei como estudante atento e ecumênico do esoterismo, entendi que esses grandes mistérios não pertencem apenas ao nosso passado. Devido ao caráter cíclico das coisas, devemos ter consciência de que aquilo que por um lado representa mito e história, também se presta oportunamente a servir como prospecção e profecia. Aos poucos, fui compreendendo quão importante e educativo pode chegar a ser realmente esses conhecimentos profundos. Entendi também que a era maior que estamos entrando agora já mergulhará uma vez mais nestes misteriosos oceanos ocultos do tempo cósmico, os quais caberia então tratar de conhecer e desvendar na medida do possível uma vez mais. Para chegar a isso, tenho lançado mão de todas as ferramentas disponíveis, no campo da ciência ou do esoterismo, além, claro, de uma boa dose de intuição e de raciocínio. Nesse vídeo apresentaremos algumas das mais importantes conclusões a que temos chegado. Porém, antes de avançar no nosso assunto, pedimos para que você aproveite a nossa vinheta para deixar o seu like, fazer a sua inscrição e ativar o sininho para ser sempre notificado dos nossos lançamentos. Como sabem muitos estudantes do esoterismo, o tema das raças ocultas tem estado envolto em grandes mitos e mistérios dentro das doutrinas secretas da vida. Afirma-se a seu respeito coisas assombrosas, como serem elas hermafroditas, cíclopes ou situações ainda mais abstrusas. Lembra até um pouco aquelas coisas todas que os medievais imaginavam existir em outras raças distantes do seu pequeno mundo, não é verdade? No entanto, muitas lendas clássicas também tratariam do mesmo assunto, como veremos no decurso deste estudo. Para aqueles que amam as verdades sem véus, declaramos desde já, então, que muitas daquelas narrativas aparentemente maravilhosas são apenas simbólicas e ocultamente referenciadas, e que aquilo que velam são também coisas grandiosas e importantes na evolução humana. Nesse estudo, nos limitaremos naturalmente aos mistérios da última grande ronda planetária, que costuma ser o alvo dos grandes mistérios tradicionais, servindo para ilustrar as dinâmicas da evolução mundial. Pois bem, talvez a primeira grande pergunta que devamos nos fazer, afinal, sobre as raças ocultas, seja sobre a razão delas serem, afinal, ocultadas. Ou seja, por que razão elas são de tal forma diferenciadas das restantes? Em última análise, o que seria que as leva a se ocultarem, portanto? E a grande resposta a isto parece até bem simples, embora algo chocante, mas nada que nossos próprios horizontes históricos possam pensar em descartar, já que coisas como novas glaciações já são esperadas novamente, e mais especialmente agora que a própria ciência afirma de forma tão contundente que o próprio ser humano está perturbando o seu meio ambiente de uma forma que pode ser praticamente irreversível. De modo que os tempos atuais auxiliam bastante o observador atento a compreender melhor essas grandes dinâmicas planetárias. E então, os grandes motivos para a ocultação das raças é que a evolução humana se depara ciclicamente, a certa altura, com provações maiores, a exemplo da própria evolução de certos indivíduos muito seriamente colocados na senda espiritual, quando são forçados, em certo momento, a um retiro mais ou menos prolongado a fim de recuperar energias ou fortalecer suas novas energias, que são encontradas para sobreviver e se recriar frente a grandes provações. O sepulcro, sobretudo vazio, é um dos símbolos mais elevados destes processos. Então, esta é a explicação básica ou geral para a chamada ocultação das raças, quer dizer, está diretamente associada aos chamados gargalos da evolução, de que falam os estudos da evolução humana, quando certas condições do planeta, sobretudo atmosféricas, produzem uma redução drástica da população humana. O que pode acontecer naturalmente, pois, sob as glaciações, através das explosões de supervulcões, por grandes dilúvios ou inundações, eventualmente também pelo impacto de grandes cometas e pela eclosão de grandes epidemias.
assim como por fatores humanos, como grandes guerras e agora, especialmente, pelas alterações ambientais que o próprio homem está produzindo através do mau uso da sua tecnologia. Esses fatos, que nunca são aleatórios, mesmo quando recebem uma interferência direta da mão do homem, terminam enquadrados então num plano rítmico de evolução humana, denominado no Oriente como o Dia e a Noite de Brahma, abertos pela Porta dos Homens em Capricórnio e pela Porta dos Deuses em Câncer, habilitando com isto a renovação das subespécies do Homo sapiens. A noite de Brahma, ou Pralaya, é aquilo que acontece após todos esses cataclismos planetários ocorridos no final do Kali Yuga, exigindo do planeta vários milênios para sua recuperação. O Sol tende a realmente se ocultar então, sob nuvens de qualquer natureza, e o planeta a esfriar, portanto. Metaforicamente falando, a grande ordem espiritual tampouco consegue se estender a toda a humanidade, ocultando então simbolicamente a humanidade da luz espiritual. Não obstante, também decorre disso tudo, paulatinamente, um grande despertar espiritual, depois da passagem do planeta pela chamada Porta dos Deuses no Capricórnio Sideral. Signo este associado ao Natal através da ideia do despertar interior na iniciação espiritual. Ocorre então que o grande mistério das raças ocultas está diretamente relacionado ao nascimento e à formação da hierarquia espiritual planetária, como colheita sagrada dessa grande evolução. Naturalmente, naqueles dias muitos também estarão bastante voltados para a sobrevivência elementar, quiçá um tanto revoltados e até selvagemmente, pela condição do mundo que herdaram, reunidos em gangues que almejam apenas fazer o mal ou mesmo destruir todo o resquício da antiga ordem do planeta, na busca por uma definitiva anarquia planetária, em todos os sentidos do termo. Por outro lado, aquelas pessoas de melhor índole tratarão de se reunir e agregar para sinceramente buscar não somente sobreviver, mas também definir novos rumos para a sociedade humana. E estes meios muitas vezes se tornam receptivos à mensagem de orientadores espirituais de diferentes categorias, conformando assim ordens e até sociedades espirituais que serão sementes das raças futuras. Podemos talvez dizer que esse processo foi simbolizado pela presença dos centauros místicos, que foram os primeiros grandes professores da humanidade, e cujo simbolismo trataremos de conhecer melhor no final deste estudo, tanto quanto o do deus Pan dos gregos antigos. Tudo isso significa que não apenas essas sociedades inovadoras sobrevivem aos cataclismos, enquanto os restantes dos sobreviventes se dedicam a solucionar os seus próprios problemas. Pelas profecias, e até segundo a ciência, cerca de 1/3 da humanidade deverá perecer nos próximos séculos, de modo que muita gente ainda restará no planeta. A rigor, as primeiras raças pós-cataclismos apenas são ocultas ou secretas porque elas não estão ainda no domínio do mundo, mas sim atuando nos bastidores da história, em termos de semeadura do futuro, por assim dizer, tal como a semente trabalha subterrânea ou o feto cresce ao abrigo do ventre materno, evoluindo neste caso numa relação muito íntima com as forças internas que dirigem o planeta. Tratemos, porém, de analisar também o conteúdo simbólico espiritual das raças. Acontece então que certas essências espirituais dessas raças, entrevistas na mitologia universal e na literatura esotérica do modo geral, pode ser diretamente vinculada às regências planetárias clássicas da astrologia, diretamente associadas aos 7 raios divinos, naquela sequência mais ou menos astronômica da visão a olho nu, como Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Este assunto nós tratamos especificamente no vídeo Os 7 Sóis e a Evolução da Hierarquia. E então, a primeira raça raiz, situada em região boreal, segundo se conta, de natureza patriarcal e simbolizada pelo Sol, está destinada a atuar com austeridade sob a energia do Deus Pai. Ali, a humanidade encontra forças para se regenerar através da espiritualidade, vivendo comumente uma existência nômade que a preserva dos maus hábitos e auxilia a encontrar alimento e a não ser alvo das verdadeiras hordas bárbaras. O reino mineral é então cultuado nesta raça, como símbolo da firmeza e solidez necessária diante das grandes adversidades. Nessa época, chamada de paleolítica pelos cientistas,
as cavernas são procuradas como abrigos seguros contra as vicissitudes da atmosfera e dos ataques das feras e das hordas selvagens. Uma vez que os novos códigos morais e espirituais são solidamente estabelecidos, cada vez mais as pessoas sentem confiança em se agregar a estes primeiros grupos internos, os únicos que são capazes na prática de demonstrar uma capacidade de viver em paz e harmonia, eventualmente até de garantir alimentos. Como não se envolvem em política e nem cobiçam riquezas, esses grupos inovadores não costumam ser hostilizados pelas forças que se digladiam pelo poder, e até entre aqueles que lutam para que o poder temporal já não exista mais entre os homens. E dessa forma, sob uma crescente confiança geral, as novas sociedades vão crescendo e aumentando, inicialmente por agregação externa, e depois também por fecundidade interna. E com isto, a segunda raça lunar, matriarcal e de condição tropical, começa também a se insinuar nos horizontes da evolução. Em função disto, novas estruturas econômicas e culturais devem ser estabelecidas, visando abrigar sociedades maiores e também maior diversidade humana. Para isso, se socializam então as bases da agricultura, de teor agroflorestal por várias razões. Ali também se passa a valorizar o poder de certas plantas sagradas como uma forma de espiritualidade. Se organizam então os primeiros modelos religiosos, para abrigar pessoas comuns, mais emocionais e não tão afeitas à intimidade dos mistérios. É próprio desta época os cultos da Grande Mãe, quando a humanidade passa a ver na fertilidade humana uma forma de disseminar o bem comum, a partir de sociedades superiormente organizadas. Estas primeiras raças são definidas na doutrina secreta como pré-mentais, semidivinas e imortais, assim como pré-manifestadas, portanto bastante ocultas, até que durante a Lemúria tudo começa a mudar. A ocultação racial seria, pois, uma característica de toda esta ronda associada ao pralaya da evolução cósmica. A raça solar inicial era etérea e, portanto, espiritual, e a raça lunar sucedente lembrava amebas, numa alusão ao princípio psíquico. Essas raças solares e lunares representam não apenas os alicerces do pralaya, como também de todos os arcos mundiais de evolução. A raça seguinte já representa uma transição em vários sentidos, na medida em que o terceiro princípio habilita uma manifestação real, semelhante ao filho que nasce de um casal para permitir a perpetuação da espécie. Neste momento, temos então a figura do iniciado e da iniciação verdadeira, fruto excelso da evolução espiritual da humanidade. Este momento correspondeu, pois, à raça lemuriana, associada simbolicamente aos cíclopes, os quais simbolizam tão somente a condição do verdadeiro iniciado deste grau que tem desperta a sua terceira visão. Esses cíclopes são também gigantes, porque esta iniciação já representa algo de razoável importância. Grandes lideranças clânicas emergiram então, sob uma nova espécie de força patriarcal sob a energia de Mercúrio, fomentando a tecnologia e o conhecimento, encontrando par, ademais, no poderoso xamanismo nagual, onde os animais eram usados como parceiros espirituais da humanidade. Ali se estabeleceram, então, as próprias bases da astrologia, como uma codificação das essências anímicas ou das tendências psíquicas humanas. Sob esta regência mercurial, aparecem nesta raça os Manasaputras, os dotados de mente, uma vez que o plano mental representa o terceiro plano de consciência. As fortes transformações sofridas pela raça lemuriana também podem ser perfeitamente entendidas à luz da alquimia espiritual e do hermetismo, como o hermafroditismo espiritual, pois Hermes é Mercúrio, uma esfera sabidamente dotada de ambivalências solilunares, e a geração através do ovo como símbolo da alma ou do corpo causal, que até recentemente residia no plano mental da humanidade. Até que tudo começa a se normalizar através da diferenciação dos sexos, anunciando a chegada do dia de Brahma regido pelo dualismo matéria-espírito. Esta raça prepara a chegada do Manvantara ou do dia de Brahma, e para isso também aconteceu a manifestação do centro espiritual de Shambhala e a vinda dos Kumaras, visando alavancar as coisas para um grande momento cultural planetário. Apesar de tudo, se diz que Shambhala permaneceu todavia oculta, afinal se tratava ainda apenas de uma transição, chamado por isto de período mesolítico. Mesmo assim, sabemos que nesta altura começaram a ser organizados os grandes templos de Göbekli Tepe na atual Turquia, os quais perdurariam durante toda a transição para o Neolítico. Estes templos possuíam amplas funções astronômicas e astrológicas,
ao mesmo tempo em que sinalizavam o advento da quarta energia simbolizada pelas taus ou cruzes que serviam de pilares dos templos. Durante essa transição, houve um quadro cultural muito interessante, onde a existência dos templos antecedeu a economia agrária e o sedentarismo próprio do Neolítico. Há até quem associe essa cultura ao verdadeiro Éden bíblico, inspirando seguramente outras sociedades da região. O resultado deste quadro de tamanha força e vitalidade foi a geração de um novo grande impulso espiritual na humanidade em grande escala, sob a força de profecias cósmicas sobre a chegada de um novo grande momento da evolução humana, quando a humanidade poderia finalmente começar a encontrar os seus próprios destinos, superando a infância das raças. E com isso alcançamos o próprio coração da raça Atlante, depois de uma nova travessia cósmica agora pela porta dos homens, na entrada da Era de Câncer, quando os princípios da sociedade matriarcal retornam com força planetária, já sob a energia de Vênus, mais romântica, social e estética, para consolidar os alicerces do próprio Manvantara. Essa é, então, a famosa raça de gigantes, fartamente representada na estatuária Atlante das Américas, simbolizando os grandes homens e filhos de Deus segundo a própria descrição da Bíblia. Gigantes estes que, não obstante, também terminariam caindo para dar lugar ao dilúvio purificador da humanidade. Esotericamente falando, os iniciados se capacitaram ali para a quarta iniciação, enfrentando e vencendo a cruz espiritual, e iluminando-se de fato, portanto, condição esta que, embora não sendo ainda de mestres perfeitos, mas sim de humanos completos, lhes conferiu a estatura de gigantes espirituais. Começava assim a verdadeira humanidade, finalmente plena e completa, ainda que dê início apenas através destes seletos representantes da Loja Branca, tomados então como paradigmas da condição humana, um norte para a espécie humana realmente conhecer a sua própria natureza de amor. Acontece que é aqui onde amadureceram realmente as forças espirituais que vinham evoluindo através da noite de Brahma, escolhendo então que caminho deverão seguir, já que não precisariam mais reencarnar necessariamente para evoluir neste mundo, podendo libertar-se também em outros mundos. Aqueles que decidem prosseguir integrarão, portanto, a Loja Branca responsável por orientar a humanidade na sua própria evolução. E é graças a esta hierarquia em evolução que a humanidade do Manvantara pode começar as suas próprias coisas numa oitava de frequência acima, por assim dizer, diferente daquilo que passou a própria hierarquia na sua época. Não obstante, aqui nós fugimos já do terreno das raças ocultas que é nosso tema, como não são tampouco os assuntos do dia de Brahma aberto na porta dos homens. A tendência Atlante de modificar o mundo exterior e decodificar sistemas simbólicos deixa patente que se trata já de um outro universo que não aquele propriamente interior mais elementar. Acontece, porém, que, além de elucidar melhor o simbolismo antigo, certas coisas não ficariam muito claras sem alguma menção a este ciclo complementar, como veremos melhor pelas nossas conclusões no final do vídeo. Por isso, ainda citaremos que na raça ária, situada no centro do Manvantara, a hierarquia já começa a ser representada através de seres alados e celestiais, uma vez que se superou completamente a condição humana elementar, trazendo assim ao mundo uma energia realmente transcendental. E a raça seguinte, que é a atual, já volta ao centro dos nossos estudos, e pela seguinte razão. Dissemos de início que as coisas são cíclicas no universo e na própria evolução humana, e que aquilo que de um lado pode parecer mito também pode servir como profecia. Acontece então, e como muitos não tardarão a perceber, as 7 raças raízes, associadas às 7 eras solares, existem a rigor apenas em número de 5, uma vez que os 2 primeiros princípios representam mais alicerces de polaridades cósmicas para a evolução manifestada posterior, como pai e mãe da evolução cósmica. Nesta leitura das coisas, teríamos inclusive uma imagem análoga à de Noé, sua esposa e seus 3 filhos, digamos assim.
A Arca de Noé, entendida como redonda por alguns pesquisadores, simboliza a integração do arco do Éon. E é aqui, portanto, que a espiral do tempo acontece de uma forma mais pronunciada, na sobreposição entre as duas últimas e as duas primeiras raças. A grande teósofa esotérica Alice Bailey menciona que as duas raças futuras serão ocultadas, de todo ou parcialmente. Afirma ela textualmente que a sexta raça raiz não se completará nesta ronda e que a sétima raça não existirá nesta ronda, mas não diz que elas não estarão presentes na ronda seguinte. E essas afirmações condizem perfeitamente com a visão das 5 raças no ano cósmico, tal como sempre sustentamos através das eras solares maias e hindus de 5.000 anos. E neste caso, temos a situação de que a sexta e a sétima raças serão ocultadas ou eclipsadas pela chegada da nova ronda. E essa sobreposição cíclica também indica, pois, um convívio racial, onde membros avançados das raças anteriores atuam como mentores das novas raças, como ocorreu, aliás, durante o próprio dia de Brahma. E aqui existe então uma informação especial para nós, membros particulares da sexta raça raiz sediada nas Américas. Sabemos que a sexta era solar começou na recente data de 2012. Embora ela esteja associada à energia filosófica de Júpiter dentro da ronda atual, assim que concluir a era de Aquário, começa uma nova ronda, e outra energia passará a dominar aquela sexta era solar, que é a energia espiritual do próprio Sol, como uma nova era Pai que se tornará dentro de um grande novo processo fundador, na fecundação de uma nova subespécie principal do Homo sapiens. De todo modo, a energia espiritual joviana, ou do sexto raio, segue em ascensão até o seu apogeu na era de Sagitário, ocupando um longo espectro na organização do Pralaya. Nessa atual sexta era solar, a hierarquia espiritual que remonta ao Pralaya poderá começar a se libertar dos antigos caminhos escolhidos na ocasião da Porta dos Homens, agora sob as luzes da ascensão espiritual que dará acesso finalmente aos planos cósmicos. E o que acontece então com a humanidade? Tudo se repete mais ou menos em cada grande momento da evolução cósmica. Tal como as forças espirituais do Pralaya amadureceram na transição da Atlântida, agora as forças espirituais do Manvantara também amadurecem na transição das Américas. No entanto, somente os idealistas mais puros decidirão seguir no mundo sabidamente sujeito a grandes transições. Aqui se soluciona, pois, a questão dos centauros anunciada na primeira raça, como iniciados do Ashram de Júpiter. A segunda era solar vindoura, atuante então como lua ou mãe fecundante, estará todavia vinculada residualmente a Saturno da ronda anterior. Tanto como o sexto raio joviano, o sétimo raio saturnal também apresenta uma duradoura influência na transição do Pralaya, começando a partir da atualidade. Em função dos cataclismos pós-Kali Yuga, aqui nós encontramos um recomeço realmente mais completo e pronunciado das coisas, simbolizado pelas colheitas de Saturno, para bem e para mal, porque na mitologia Saturno é tanto o ceifador kármico quanto o regente da Idade de Ouro. E aqui podemos entrever também a influência cultural de entidades naturalistas como o deus Pan dos bosques. Este guardião da Arcádia, Pan, cujo nome remete ao todo da natureza, pode ser associado ao bode do signo que abre o Pralaya, Capricórnio, e cuja essência é com efeito tão naturalista quanto espiritual. O próprio centauro teria um caráter tríplice animal, humano, divinal. Com alguma ousadia, podemos até tomar esses centauros como símbolos dos próprios mestres ascensos. Saturno está ligado ao elemento terra, e parece natural que se quisesse enfatizar a importância da natureza fértil e provedora quando se deseja também um retorno ao espiritual, considerando que um dos problemas do Kali Yuga, que se busca então superar, é a destruição do meio ambiente em função do materialismo predador. Consta que na Idade Média o deus Pan adquiriu tal popularidade que a Igreja tratou de identificá-lo ao diabo para combater o seu culto, tal como faria a tantas outras entidades pagãs através dos tempos. Nesse ponto, também é importante saber que os tempos atuais são astrologicamente análogos aos da chegada de Shambhala e de Sanat Kumara na Lemúria, na sua atuação como um Manu cósmico, determinando o começo da transição das rondas e conferindo os códigos elementares para uma nova evolução maior. O uso de um simbolismo animalizante para as raças desconhecidas da humanidade possuiria várias razões,
Vejamos então. Teria um efeito lúdico para impressionar a mentalidade popular. É próprio da didática tradicional recorrer a esse tipo de recurso imagético. As formas animalizadas remeteriam ao caráter espiritual pré-humano daquelas raças, no sentido de existir seres humanos completos nesta ronda somente a partir da Atlântida, além de começar ali a evolução do atual Homo sapiens sapiens. Como se trata de raças muito antigas, uma forma de conhecê-las cultural e espiritualmente seria através da dedução simbólica pelo estruturalismo esotérico de tipo astrológico, um recurso que foi ademais usado pelos hindus para retratar os seus avatares, inclusive em termos de animais astrológicos. Aquela terceira semi-ronda, onde surgiu a atual hierarquia espiritual, está vinculada efetivamente por analogia ao terceiro reino, que é o animal. Outra coisa curiosa que aprendemos aqui, já para encerrar o nosso trabalho, é que o grande umbral da Porta dos Deuses é formado pela soma das ações humanas de teor sobretudo temporal do dia de Brahma. Da mesma forma que o umbral da Porta dos Homens é formado pela soma das ações hierárquicas de teor sobretudo espiritual da noite de Brahma. Tudo isso testemunha a grande força da dialética cósmica, reportando-nos diretamente a última e grande obra de René Guénon, intitulada O Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos. Temos desenvolvido já vários estudos sobre as rondas, sobretudo no blog Teosofia Científica, e indicamos também, em especial, a nossa videossérie Pramanta, o Fogo das Origens, aqui no canal Agartha. Colocaremos os links aqui na plataforma. Em nossas publicações, podemos recomendar estes decretos de Agartha para a nova era, que trata dessa mudança de grandes arcos da evolução mundial. Além do sempre recomendado O Sexto Sol, que estuda as sucessivas eras solares e detalha os mecanismos das transições das eras. Os links do editorial estão na descrição aqui na plataforma e também no final do vídeo. Agradecemos a sua companhia, deixe o seu comentário e compartilhe com suas redes sociais. Até a próxima ocasião neste canal e lembre-se, a civilização cósmica está a caminho.